porque eu sou de Fortaleza. Aí fiz o concurso, vim morar aqui. E eu lembro, assim, exatamente o que eu sentia dentro daquele ônibus. O que vai acontecer comigo, que histórias, né? Porque, como eu falei, eu era muito jovem, eu ainda não tinha muita maturidade. Mas, e assim, eu nem sabia direito, Franci, o que era ser defensora pública, na verdade. Eu estagiava no Ministério Público Federal, né, lá no Ceará. E eu, na minha cabeça, eu vou ser promotora, né? Só que, na época, para fazer concurso para promotor, você tinha que ter 3 anos de formado. E aí surgiu essa oportunidade de fazer o concurso para defensor. E eu sempre digo, a defensoria, ela mudou o meu olhar sobre tudo, né? Quando eu cheguei aqui e que a gente foi se deparar com várias histórias, para você ter uma ideia, o primeiro caso que eu peguei foi uma mulher vítima de violência doméstica. Ela estava toda espancada em 2004. E, na época, a gente não tinha a Lei Maria da Penha, a gente não tinha as ferramentas que tinha hoje. Sim. E a gente conseguiu, né? Eu lembro que o agressor dela tinha quase 2 metros e a gente enfrentou... E você com que idade? 21 anos. Olha aí. Né? E a gente enfrentou aquela situação para conseguir tirar ele. A gente foi com força policial para tirar ele. Foi a primeira liminar de afastamento do agressor do lar do Piauí. Legal. Então, assim, a gente foi plantando o que o que a gente está colhendo hoje, né? A fundação do Núcleo da Mulher, dos núcleos especializados. E a propósito, já que você falou de liderança, eu preciso enaltecer porque a nossa líder, a nossa chefe, a defensora pública geral, é a única mulher, né? Agora não, porque agora o Ministério Público também é mulher, a Cláudia Seabra. Mas, assim, durante muito tempo no sistema de justiça, os grandes líderes eram homens. Sim. Então, assim, a sensibilidade dela, o olhar, a liderança, já fez a gente conquistar bastante coisa. Ela fez o concurso que fazia tempo que não tinha, está nomeando. Ela inaugurou. Hoje em dia tem um mapa do Piauí na sala dela com as comarcas pintadas. Ela dobrou o número de locais em que a defensoria está. Então, enaltecer esse trabalho da doutora Carla Iasca, porque realmente ela é muito comprometida. E a gente sabe, né? Eu sempre digo que eu não sou contra os homens, mas a gente sabe que a mulher, ela quando ela tem a oportunidade, quando ela tem o espaço e quando ela realmente, né, é capaz de realizar ali aquele trabalho, é preparada, ela faz um belíssimo trabalho porque é natural dessa coisa do feminino cuidar, né? O cuidar, o querer fazer com aquele amor, com aquele detalhe, a sensibilidade, né, que a mulher tem. E é como eu falo, a mulher no lar, por exemplo, ela é quem dá toda ali o direcionamento, não é? Com certeza. Por mais que tenha o pai e tal, mas assim, a mulher sempre é aquele pilar, né? Aquela coisa que sustenta, na hora que, sei lá, tem uma questão aqui, aquilo ela vai organizando. E parabéns, então, é doutora? Carla Iasca, defensora pública geral. Carla Iasca, né? Então, parabéns para ela e para todas vocês que estão aí ativas e mudando, né, a cara aí dessa situação, né, da defensoria. Vou contar um caso aqui curioso, porque eu sou criminalista, né? Então, eu sou professora de direito penal, atuo na área criminal e é muito mais difícil para a mulher. Então, assim, esse exemplo que eu dei foi só um dos casos, mas eu lembro que eu fui defender, né? Um rapaz que estava sendo acusado de latrocínio, foi um caso que gerou muita repercussão aqui na época. Né? Ele tinha matado um professor de academia num assalto que tinha um bebê de 9 meses dentro do carro. França, são tantas histórias. E aí, quando eu cheguei para fazer a entrevista reservada, porque o defensor sempre vai antes para conversar, né, com o assistido e tudo, aí ele disse, mané, mandaram uma estagiária para mim. Eu não vou falar com estagiária, não. Então, ele não... Mande um gravata. Gravata é o homem, né? Então, ele não quis falar comigo, né? E, na época, eu não tinha experiência, fiquei muito assustada. Voltei para minha sala. Meu Deus, como é que eu vou enfrentar essa situação? Aí, fui para a sala de audiência. Quando eu cheguei na sala de audiência, aí ele viu, né? O juiz falou que eu era advogada dele, que eu era defensora. Aí ele, ela que é minha advogada, não sei o quê. E eu fiz uma defesa tão boa, né? Assim, no que eu poderia fazer, porque o caso dele era muito difícil. Mas eu falei tão bem, tudo me expressei bem, que aí ele mudou aquela percepção, né? E aí passaram-se uns anos, porque eu defendia menor, ele era menor de idade,
E aí ele foi solto e voltou a praticar um crime após a maioridade. E aí uma colega defensora me ligou dizendo assim: Aline, fulano foi preso aqui e tá pedindo a tua presença. Olha, Eu quero a doutora Aline Patrício. Então, assim, como a gente muda, né? Ele estava com aquela percepção de que tinha que ser um gravata, né? Mas depois, quando ele foi preso novamente, ele disse: ela é uma lourinha muito invocada. Ele falou desse jeito. Então, assim, a mulher, quando ela se compromete, ela faz muito bem feito, né? doutora Aline, mas eu queria também perguntar que eu, como sociedade, eu fico olhando assim, às vezes, como é que vocês, né, da área do direito, você, defensora pública, vai lá defender uma criatura... Eu sei que eles têm direito, ok, eles têm direito. Mas como é que você consegue tirar ali alguma coisa que possa falar em defesa daquela pessoa que, sei lá, matou uma criança, espancou uma mulher? Porque a sociedade, ela não entende muito bem. Ela acha assim, tá errado e pronto. Franci, excelente essa tua pergunta, porque todo criminalista, seja homem ou mulher, ele sofre um pouco desse estigma, né? A confusão da criminalização da advocacia. Então, quando você pega uma causa, a pessoa, como é que esse advogado foi capaz de defender? E assim, lá na defensoria, a gente não tem muito como ter essa crise de consciência, que eu chamo, porque só tem a gente. Então, assim, eu era a única defensora de adolescente infrator. Então, eu tinha que pegar aquelas causas, né? Só tinha eu. Mas, com o tempo, principalmente, eu não vou negar isso para ti. Depois, eu tenho 2 filhos, né? O Leonardo, de 12 anos, e o Rafael, de 8 anos. Depois do nascimento do meu filho mais velho, começou a pesar muito, principalmente porque casos envolvendo violência contra crianças. Então, assim, tanto é que eu pedi transferência, né? Hoje eu estou na área de família. Por quê? Porque realmente... É meio incongruente, né? Assim... Não, é porque também a repetição dos casos vai deixando a gente muito afetado, né? Então, assim, eu disse, não, vamos, porque são muitos anos, né? Eu fiquei 12 anos lá. E o caso que foi mais difícil, né? Foi exatamente o estupro coletivo de Castelo do Piauí. Foi um caso muito difícil, porque repercutiu nacionalmente, saiu na Veja, né? E os meninos, quando foram internados, eles se reuniram e mataram outro dentro do centro. Eram quantos? Eram 4. Né? Tinha um adulto e 4 menores. E aí eles se reuniram e mataram um dos menores. Né? Então, assim, foi um caso muito chocante, esse caso. E quando acontece... E como é que... Fala um pouco pra gente como é que acontece. Se, tipo, chegaram lá, e qual é o primeiro passo? O que é que você faz? Como é o tipo de conversa? E se tem jeito para essas pessoas ou se não tem mais jeito, porque... E até o que foi feito deles, que eu também não acompanhei mais. A gente precisa acreditar, né? Eu trabalho sempre nessa premissa, né? De que o ser humano, ele é capaz de mudar, de melhorar, de ressocializar. E a gente tem vários cases de sucesso ao longo desses anos, né, de pessoas, por exemplo, um dia desse eu estava comprando frango, era um ex-adolescente que eu tinha defendido que estava vendendo frango. E aí ele, doutora, estou recuperado, constituí minha família, mostrar foto da família. Então, assim, para cada um desses casos, reacende a nossa esperança de que realmente é possível, né, a recuperação. Mas, assim, não é um trabalho fácil. Às vezes a gente sente que está enxugando gelo. Pois é. Porque, assim, teve casos de que eu consegui a liberação no outro dia, quando eu cheguei para trabalhar, ele já estava preso novamente. Então, assim, aquela sensação mesmo de frustração. Meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Será que esse trabalho é eficiente? Mas, como eu falei, a gente teve várias, assim... eu participei de vários momentos que eu considero importantes na defesa, a aprovação da lei da palmada, né? Com o caso do menino Bernardo, que apanhou até fala. Então, assim, a gente conseguiu, depois ver a aprovação da lei Henri Borel, com esse caso aí do Jairinho, que está em julgamento agora. Então, nessa questão da proteção da criança e do adolescente, a gente tem tentado, assim, repetidamente, pensar na proteção da criança e também na falência do Estado, nas oportunidades para esses adolescentes. Porque eles vão para o mundo da criminalidade, às vezes,
porque são cooptados por facções, porque não tem políticas públicas eficientes. Então, a gente tem que ver como uma forma global, realmente. E aí, vocês que estão aí todo dia nessa, né, nessa lida, existe sei lá, um momento que vocês se reúnem com outras autoridades para vocês estudarem possibilidades de recuperação dessas pessoas, de não acontecer mais? Há um trabalho conjunto? A justiça só funciona se ela for interdisciplinar. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi muito cedo. Principalmente envolvendo questões de mulheres, de crianças, você tem que ter um suporte. Fora da justiça também, de psicólogo, de assistente social. Então, assim, uma das primeiras coisas que eu fiz, eu aprovei um projeto na época que era em parceria com o Ministério da Justiça, que a gente fazia uma busca ativa. A gente tinha um carro da Defensoria, um psicólogo, um assistente social, e a gente ia visitar esses adolescentes que já tinham sido presos, para fazer um trabalho de prevenção. Sim. Então, assim, e nisso também uma interlocução muito grande com o sistema de justiça. Então, eu sempre busquei essa integração, trabalhar junto com o juiz, junto com a promotora, né, junto com os auxiliares da justiça, porque sozinho a gente não consegue. Não consegue. E tem algum tipo de sofrimento, assim, que chega mais lá na defensoria e que a gente não tem nem conhecimento, assim, como sociedade, algo que é muito recorrente, que chega lá para vocês? Hoje, principalmente no pós-pandemia, eu acho que um desafio muito grande está sendo a questão dos transtornos mentais e situação de rua. Franz, tem casos que a gente se sente impotente, porque a pessoa está em situação de rua, ela tem transtorno mental, ou então tem até uma família, mas a família não sabe mais como lidar. Fazer, né? Então, assim, tem um projeto, né, da doutora Patrícia Monte, que é defensora também, que é o Mente Cidadã, né, que a gente vai para dentro do Areolino de Abreu, pegar os casos, né, para ver como a gente pode tirar aquela pessoa, porque às vezes ele está lá internado, abandonado, e reintegrar a família. Então, assim, são aquelas situações de pessoas que elas saem do radar. Então, assim... como se não existisse, Exato. né? Então, pessoa em situação de rua, pessoa com transtorno mental, são sempre desafiadores esses casos. E você agora disse que está trabalhando na área da família. Você também pega casos de mulheres que passam, por exemplo, por situação de abuso, está em relacionamento agressivo lá, complicado? Eu sempre digo que eu fiz o caminho inverso. Por quê? Eu comecei, né, com um adolescente infrator e depois eu mudei para a família. Só que aquele adolescente, ele tá naquela situação, onde é que começou? Na família, Então, né? aí a gente começa a ver todos os conflitos. Muitos casos realmente de violência doméstica. Muitos casos. Muitos casos de mulheres que são... a gente fez até uma pesquisa lá, mais de 60% dos lares desses adolescentes são monoparentais, é só a mulher. E ela sai para trabalhar e aí deixa o mais velho cuidando do mais novo. Aí eu peguei vários casos que deixava para o vizinho olhar e a criança era abusada. Olha aí. France, é uma realidade social gritante, realmente. Então, tinha vários casos que a pessoa pedia ajuda a alguém da família, às vezes não era nem um vizinho, né? É um tio, um primo e tudo. E a criança era abusada. E aí vem a questão da culpa, né? Sim. A culpa é sempre daquela mulher que tem que sair para trabalhar, que tem que buscar uma alternativa. Então, essas famílias desestruturadas fazem surgir todo o ciclo de violência. De violência, né? E eu até agora lembrei de foi até no Instagram que eu vi, uma moça de 22 anos, e se eu não me engano é no Maranhão, uma cidade do Maranhão. Ela toda, coitada, descabelada, toda... E aí ela dizendo que a sociedade, né, os vizinhos, todo mundo denunciava ela, que ela estava maltratando o filho dela. Ela tem um filho com autismo bem severo. Diz que a criança bate, grita, morde. E aí ela é sozinha, o pai não dá a menor, né, assistência. E ela estava lá dizendo para o repórter, né? O repórter falando, ela, olha, você está vivendo aqui toda suja, eu não tenho tempo nem de tomar um banho e tal. Então, assim, aí ela dizendo que o filho precisava de vários tratamentos, que ela não tem condição de pagar. Então, é uma coisa muito séria, por isso né? que eu te falei, essa questão do transtorno mental, a gente atende muito lá na defensoria casos, né, de mães com filhos com TEA,
né? Com TDAH, com hiperatividade. Às vezes, em grau muito, assim, de total suporte, que não fala, que não anda. Então, a gente acompanha a luta dessas mulheres e, assim, o quanto é brutal também, às vezes, a ausência do pai, Sim, do né? pai. E aí, tu sabe quando é que o pai aparece? Quando a mãe consegue um benefício, né? Porque hoje tem direito ao BPC LOAS. Eu quero até que você explique bem direitinho aqui pro pessoal depois como é que faz, né? Para quem tá ali assistindo de repente. Pronto, isso é muito importante, porque quem tem filho com deficiência, né? Seja qual for a deficiência, tem direito a receber um salário mínimo do Estado. Não importa se a pessoa trabalha, se contribui para a Previdência. Esse benefício é o que a gente chama de benefício de prestação continuada, BPC LOAS, né, da Lei Orgânica de Assistência Social. E aí, quando a mulher, lá na Defensoria Estadual, a gente não faz diretamente o pedido, porque como é federal, é na Defensoria da União. Mas, assim, a pessoa pode procurar diretamente a Defensoria da União aqui em Teresina, ou ir numa agência do INSS para se informar, né? Porque ela tem direito a receber esse benefício. E, às vezes, a mãe consegue o benefício e o pai entra na justiça para poder tomar a guarda do menino, querer ficar com o benefício. Então, assim, muitos conflitos surgem a partir disso. Isso quando eles não conseguem tomar o cartão e ficar sacando o dinheiro, né? E é aquela premissa de achar que aquele dinheiro, por exemplo, as necessidades básicas de uma criança com necessidades especiais são tão grandes em matéria de medicamentos, né? De alimentação. De alimentação. Fralda descartável, né? E o principal, qual é o motivo desse benefício? É importante que as pessoas tenham noção disso. A mãe, muitas vezes, eu tenho sorte porque eu sou uma pessoa que eu tenho uma rede de apoio, né? Eu posso ir trabalhar e tenho uma pessoa para olhar meus filhos, eu tenho o suporte do meu marido, mas muitas vezes essas mães são sozinhas e para cuidar daquela criança autista, ela tem que sair do emprego. Então, não assim, o povo diz, estão distribuindo renda aí, então, assim, todo mundo vai querer ser autista. Se coloca no lugar daquelas... tem casos que a gente atende lá na Defensoria, que às vezes eu não consigo trabalhar a manhã toda, porque a criança está gritando, ela tem que levar a criança, porque não tem com quem deixar. Então, como eu falei, esses casos de transtornos mentais hoje é um calcanhar de Aquiles, realmente, para a gente. E assim, a gente vê nitidamente que precisa dessa equipe multidisciplinar, né? Precisa do psiquiatra, às vezes, do psicólogo, do terapeuta ocupacional, de tantas coisas, né? Às vezes a pessoa não consegue nem se deslocar até a defensoria. Não tem nem o dinheiro para ir. Mas o que eu quero dizer é que se você for lá no site defensoria.pi.def.br, tem todos os núcleos da defensoria, tem todos os telefones, tem todos os endereços na capital e no interior. É um site de fácil acesso, né? Porque hoje em dia todo assistido tem lá seu celular e tem o WhatsApp e tem o número de WhatsApp lá, que a pessoa clica e aí ela pode ser atendida mesmo sem ela conseguir ir pessoalmente para a defensoria. Ótimo, isso aí já é uma excelente ajuda, né? O que eu quero dizer é que não deixe o seu direito passar, porque muita gente às vezes não vai, porque não tem conhecimento de que tem esse benefício. Então, se você tem um filho especial, procure a justiça para conseguir seu benefício.